Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en este video vamos a ver cómo este reconocido periodista brasileño Galvão Bueno habla del pésimo arbitraje del argentino en el juego de Brasil contra Uruguay y cómo la garra charrúa pudo vencer a la canariña. Vamos a ver qué dice. Jogo pegado, duro, e um juiz que não está à altura, porque o juiz, péssimo árbitro argentino, não estava à altura do jogo, da importância do jogo, da história de Brasil e Uruguai. Então teve um fracasso, repito, um fracasso. Melhor ter ido embora agora nas quartas de final do que tomar uma pancada dura da Argentina na final. Esse time que deixa a Copa América de forma lamentável, não que não tenha lutado no jogo contra o Uruguai, lutou muito, vou falar disso. O Uruguai não era um time mais pronto, não era um time melhor, o Uruguai não entrava como favorito, durou ali 20 minutos. Nos primeiros 20 minutos o Uruguai realmente teve a posse de bola, dominou o jogo, criou as oportunidades de gol, teve chute a gol, teve uma bola que desviou na cabeça do Militão, que o Alisson só olhou, torcendo para ir para fora. O centroavante perdeu um gol de cabeça sozinho no cruzamento. Depois o Brasil equilibrou o jogo. Não se pode reclamar que o time não tenha tido raça, vontade, que não tenha brigado pela bola. Brigou muito, lutou muito, assim como o Uruguai também lutou muito. Foi um jogo com cara de Brasil-Uruguai, aquela coisa de pegada, aquela coisa de pancada daqui, pancada dali, empurra dali, tumultua daqui, troca de empurrão, ameaça de um lado para o outro, e alguns lances violentos de parte a parte. Que não se diga que o Uruguai bateu. O que o Bruno Guimarães bate, o que o João Gomes bate. Os dois times. Jogo pegado, duro. E um juiz que não está à altura. Mas eu quero falar da Conmebol um pouquinho, da Conmebol mais à frente, porque o juiz, péssimo árbitro argentino, não estava à altura do jogo, da importância do jogo, da história de Brasil e Uruguai. Então teve raça, teve tudo. Mas, gente, a seleção brasileira não criou nenhuma chance real de gol. Nenhuma. Zero. Teve problema de falta, que a bola bate na barreira, que desvia, o Rodrigo 2 vezes. Não sei nem se teve uma terceira cobrança, não me lembro. Teve um chute a gol de fora da área, na direção do gol, e foi do Hendrick. Pegou uma bola, conseguiu girar, bateu de perna esquerda, bateu fraquinho. A defesa foi tranquila para o goleiro, goleiraço da seleção uruguaia e do Internacional Porto Alegre. Depois foi lá decidir nos pênaltis, né? fazendo a primeira defesa. Então, uma seleção que não consegue fazer gol na Costa Rica, uma seleção que faz um gol na Colômbia num jogo que merecia perder, uma seleção que não faz nenhum gol no Uruguai quando teve mais de 20 minutos, sei lá, com um jogador a mais em campo e não faz um gol. Uma seleção que faz 4 jogos na Copa América, ganha 1 do Paraguai, e vou voltar a dizer, o Vini Júnior fez um primeiro tempo gigantesco, desequilibrou, e os paraguaios deram 2 gols de graça para a seleção brasileira, né? Naquela vitória de 4-1. Então, como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? Escreve aí para mim, por favor. Fracasso. Total e absoluto. Essa seleção brasileira, essa participação na Copa América, ela faz parte de um momento de seleção brasileira que é a pior fase de seleção brasileira na história do futebol. Começa lá atrás, começa com a bagunça do técnico, é o técnico interino, depois vem o técnico interino, vai vir o Ancelotti, não vem nada, cadê o Ancelotti? Nunca ninguém ouviu ele dizer assim, vou. Não, então toda aquela confusão, depois veio o Dorival, não foi também muito bem nessa Copa América, mas é um técnico de qualidade, mas somando tudo, 2023 foi o pior ano da história do futebol brasileiro. 2 derrotas para times africanos, nunca tinha perdido. Times africanos, quer dizer, já tinha perdido com o Tite da Copa do Mundo, quando botou o time em reserva, né? Lá no Catar. Mas
Perdeu em eliminatórias, perdeu da Colômbia, perdeu do Uruguai, perdeu em casa da Argentina, nunca tinha perdido em casa o futebol brasileiro, nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias, jogando em casa e perdeu no Maracanã para a Argentina. Termina o ano, aí veio o Dorival, olha, fiquei animado. Muitos de vocês devem ter ficado também com aqueles 2 primeiros jogos, vitória contra a Inglaterra, empate com a Espanha. Mas aí o Brasil jogou com muita cautela, jogou mais fechado. Hoje gosto de dizer que o reativo, para mim, aí joga fechado, chama o adversário para trás, joga fechado e faz uma jogada de velocidade e um contra-ataque, aproveitando jogadores que têm essa característica. O Vini, o Rodrigo, por exemplo, o Ancelotti faz muito isso no Real Madrid, eles partem na velocidade, eles invertem as posições. Por falar nisso, né? O Rodrigo hoje não jogou. Também ouvi muita gente, o Rodrigo vai jogar onde ele gosta, onde ele começou, onde ele sabe, lá pela esquerda. Quem joga na esquerda, junto ali a lateral no Real Madrid, é o Vini Júnior. Desse jogo tumultuado, pegado, que agrada muito mais ao uruguaio, pelo espírito do jogador uruguaio, agrada muito mais ao time uruguaio, o jogo foi levado para os pênaltis. Ficou claro, quando tinha um jogador a menos, a ponto do técnico Leuco Bielsa, que técnico fantástico, tirou o centroavante dele, colocou o Arrascaeta no meio, já tinha tirado o De La Cruz, já não aguentava mais de tanto que tinha corrido, fechou tudo ali para levar para os pênaltis, confiando no momento da seleção do Uruguai, que é o melhor momento da seleção do Uruguai dos últimos tempos, confiando de que eles iam para bater, para fazer e para ganhar. O que faz o meio-campo do Brasil? Cria o quê? Ele marca e faz falta. Dá muita pancada. Mas cria o quê? Volto a dizer. Nunca tinha visto isso. Porque isso não faz parte da história da seleção brasileira de futebol. Vou nem citar nome, senão vai ficar meia hora falando aqui. Todos os craques, jogadores geniais que jogaram no meio-campo e no meio-campo que chega para o ataque, na história da seleção brasileira. Todos os jogadores dessa seleção jogam em times pequenos da Premier League. Porque nesse momento, a seleção brasileira tem que pensar nas eliminatórias. Elas começam em setembro. E a seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias. Volto a repetir. 6º lugar nas eliminatórias. E vai ter que ganhar. E vai ter que voltar forte. E vai ter que ter um meio-campo que crie jogadas. Vai ter que ter jogadores que finalizem. Eu até esqueci. O Dorival sempre disse que ele gosta, sempre jogou com o centroavante ali de origem, naquela posição. Então por que o Pedro, por exemplo, não está lá? E não tem nenhum jogador de todos esses que vêm do futebol europeu. Olha, gente, quer saber de uma coisa? Melhor ter ido embora agora nas quartas de final do que correr o risco de perder mais uma para a Colômbia, mas vai que chegasse a final, imagina tomar uma pancada dura da Argentina na final. Si te gustó el video y te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y dejarle tu like también. Abrazo.